A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? Deus abençoe muito você, que bom ter você aqui para nós meditarmos no capítulo 8 do livro de Gênesis. E a parte boa desse capítulo 8 é porque ele nos conta não apenas que o dilúvio passou, mas também que o Senhor disse que não voltaria a trazer juízo sobre os homens através de outro dilúvio. Eu adoro o Senhor por essa afirmação, meus queridos. Que cena terrível que deve ter sido ver as comportas do céu se abrindo e as fontes do abismo liberando água por todos os lados e chovendo por tanto tempo e a destruição cobrindo a face da terra. Que quadro terrível! Mas Gênesis capítulo 8, versículo 1 vai dizer que o Senhor se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. E esse começo do versículo, quando diz que Deus se lembrou de Noé, me causa um frio na espinha. Eu acho que deve causar para você também, se você não souber a realidade dele, ok? Dizer que Deus se lembrou de algo pode parecer para nós que Deus pode se esquecer de algo, não é verdade? Só que nós sabemos pela própria palavra, e nós já conversamos sobre isso aqui, que todas as vezes que algo não fica muito claro para nós, tudo que a gente precisa fazer é procurar a explicação na própria Bíblia, porque a Bíblia explica a Bíblia. E se a Bíblia explica a Bíblia, então o que nós precisamos fazer? Precisamos entender se Deus é capaz de esquecer, ok? Bom, Isaías vai trazer para nós dois textos que nos mostram que Deus não se esquece, a não ser do nosso pecado, e ele se esquece porque ele quer. Isaías capítulo 43, verso 25 fala assim: Eu mesmo, sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Dos pecados que você cometeu, não me lembro. O que isso significa? Uma vez que nós, com o coração arrependido, nos achegamos diante de Deus, o Senhor está disposto, por amor a Ele mesmo, esquecer as nossas transgressões, porque um coração arrependido encontra lugar diante de Deus para recomeçar. Deus está sempre pronto para nos dar uma folha em branco. Glória a Deus por isso. Agora, Isaías 49, 15 diz assim, o Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? A resposta para isso seria não, né, gente? Uma mãe nunca vai esquecer do seu filho. Mas o Senhor continua dizendo, ele fala: mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. O que o Senhor está falando nesse versículo é que Ele nos ama muito, mas muito, muito mais do que uma mãe que amamenta. Ele nos ama de maneira infinita, é lógico que Ele não se esquece de nós. Então, se a Bíblia diz que o Senhor não se esquece de nada, a não ser dos nossos pecados, o que significa dizer que Deus se lembrou de Noé? Aqui está falando, queridos, do amor de Deus. O Senhor tem um tempo para todas as coisas. Houve o tempo do juízo, sim, mas ao completar-se o tempo determinado, então o Senhor Deus, com o seu amor fiel, veio com a intervenção oportuna e as águas começaram a baixar. Inclusive, no versículo 1 diz que Deus fez soprar um vento sobre a terra. E essa palavra vento, agora eu vou gastar todo o hebraico que eu não tenho, tá, gente? Essa palavra vento é ruach. Eu vou soletrar, lógico, né? É R-U-A-C-H. E essa palavra vento, ela é a mesma palavra utilizada para espírito, que está lá em Gênesis 1:2, quando diz que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Muito bem, é a mesma palavra. Bom, no versículo 2 diz que a chuva parou e as fontes do abismo e as comportas do céu se fecharam. E no versículo 3 vai dizer que ao fim dos 150 dias, então as águas tinham escoado. No verso 4 vai dizer que no dia 17 do 7º mês, a arca pousou sobre as montanhas do Ararate. Gente, se for a mesma montanha do Ararat que eu conheço, é aquela que está localizada ao leste da nossa atual Armênia. Inclusive, nós já tivemos a graça de ir para a Armênia e de poder ver ao longe
as montanhas do Ararat, e é um lugar realmente lindo, muito alto de verdade. E queridos, era tanta água que no versículo 5 vai dizer que por mais 3 meses as águas continuaram a baixar. Os picos das montanhas apareceram no primeiro dia do 10º mês. E o versículo 16 vai dizer pra gente que no 11º mês, Noé abriu a arca. E aí Noé começa vamos dizer assim, tatear. Imagina só ele abrindo a arca, contemplando com os seus olhos toda aquela mudança que havia acontecido na geografia ao seu redor. E então ele vai começar a testar. Ele solta primeiro um corvo, como diz no versículo 7, porque o corvo é uma ave de rapina, né? O corvo não teria nenhum problema em pousar em lugares... Depois, no versículo 8, Noé vai soltar uma pomba. Versículo 9 diz que a pomba voltou porque não achou um lugar para pousar o seu pé. E depois de 7 dias, no versículo 10, Moisés vai dizer para a gente que Noé soltou novamente a pomba, e então, quando ela voltou, versículo 11, ela voltou com uma folha nova de oliveira. Obviamente, o versículo 12 diz que por prudência, Noé esperou mais 7 dias, depois ele soltou a pomba de novo, e então ela não voltou mais. E aí, então, no primeiro dia do primeiro mês do ano 601 de Noé, as águas secaram. Isso aqui nos diz no versículo 13. E aos 27 dias do segundo mês a terra estava seca, ou seja, 1 ano e 10 dias, de acordo com o autor Charles Ryer, ou seja, 54 semanas foi o tempo todo que durou esse período. E então no versículo 15, Deus fala com Noé. Deus vai dizer para ele no versículo 15, e diz, a partir do 15, né, no versículo 16, saiam da arca. E agora, meus queridos, eles teriam uma missão, um trabalho. Qual que era a missão? Repovoar a terra. Assim como Adão e Eva começaram uma obra no jardim, eles teriam que governar sobre a terra. Agora, também Noé. Noé tinha muito trabalho pela frente. E é o que o Senhor vai dizer para ele no versículo 16. Ele vai dizer, saia da arca, você e toda a sua família. Versículo 17, tire todos os animais da arca. Ou seja, não era para ninguém ficar guardado dentro da arca, ao contrário, era um momento de recomeçar. Era um momento de soltar os animais, deixarem eles se multiplicarem. E foi exatamente isso que o Senhor disse no final do versículo 17. Sejam fecundos e nela se multipliquem. Então, foi isso que eles fizeram. Eles saíram da arca, exatamente como o Senhor Deus mandou. E no versículo 20, Noé fez algo tremendo. Noé fez um altar, tomou dos animais puros e das aves puras e ofereceu em holocausto sobre o altar. Escute uma coisa, o holocausto, segundo o que a gente aprende lá no livro de Levíticos, era uma oferta em que todo o animal era queimado. E aquilo subiu como um cheiro agradável ao Senhor. No versículo 21 é o que nos diz, que o Senhor aspirou o aroma agradável, e ele vai fazer uma consideração que eu já vou falar com vocês a respeito. Só que veja, até aqui, até o capítulo 8, nós não ouvimos falar a respeito de ensinar sobre ofertas. Quem ensinou Noé a fazer um holocausto? Ele foi dirigido pelo Espírito Santo de Deus? Não sabemos. Moisés não conta pra gente esses detalhes, mas o que nos é dito é que Noé, na sua primeira medida, como aquele que saiu da terra para começar algo novo, né, para recomeçar com aqueles animais e com a sua família, ele ofereceu esse sacrifício ao Senhor. E esse sacrifício demonstrava o quê? Gratidão. Gratidão por ter sobrevivido, gratidão porque Deus foi bom com eles, e a intenção de adorar, não apenas com palavras, porque não nos é dito aqui nenhuma oração feita por ele, mas com uma oferta. E a oferta queimada, por inteiro dessa maneira, ela tinha a intenção de fazer expiação, simbolizando a consagração completa do adorador, daquele que estava se colocando diante de Deus. Então, a primeira atitude, meus queridos, de Noé foi muito boa. Ele ofereceu uma adoração, um sacrifício ao Senhor. E o versículo 21 vai dizer que Deus gostou daquilo. E aí ele faz a consideração mais linda. Ele diz, nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano, desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos como fiz dessa vez. Ou seja, aqui ele estabelece uma aliança dizendo,
isso nunca mais vai acontecer. Por quê? Porque o Senhor sabe da nossa natureza má. Se Deus não fosse usar da sua misericórdia, o homem sempre atrairia para si a destruição. Nós sempre traríamos para nós o juízo. Portanto, ele diz, eu não vou mais fazer isso. E no versículo 22, ele reassegura que a terra funcionaria da maneira como ele planejou. Tendo dia, tendo noite, tendo verão e tendo inverno, tendo frio e calor, semeadura e colheita, ou seja, ele reafirma o que ele havia programado, não na perfeição, infelizmente, aquilo que foi perdido no Éden foi perdido no Éden, o pecado entrou, trouxe dano para o homem e para a criação como um todo, mas o Senhor estava reassegurando que essa tristeza do dilúvio jamais viria a acontecer novamente. Muito bem, esta é a palavra do capítulo 8, e se fosse para eu aplicar para nós, queridos, eu diria para nós que nós possamos, em nome de Jesus, como Noé, diante de cada recomeço que o Senhor nos permite ter, e graças a Deus pelos recomeços. Que pena que muitas vezes para conseguir algo novo, nós tenhamos que passar por um momento de destruição, por um momento de perda. Muitas vezes é a perda que faz desabrochar em nós um novo eu. Mas louvado seja o Senhor, porque nessa jornada de recomeços, nós nunca estamos sozinhos. Nós podemos ter o Senhor ao nosso lado. Nós podemos convidar o Senhor para nos ajudar numa nova tarefa. Seja uma reconstrução da nossa identidade, depois de termos passado por um relacionamento abusivo que destruiu quem nós éramos, seja o recomeço em um novo trabalho, em uma nova carreira, seja o desejo de recomeçar um casamento, fazer algo diferente do que já foi feito, ou mesmo na criação de filhos. Não importa qual é o recomeço, Deus sempre está conosco e nós podemos fazer como Noé, fazer com que a primícia, a primeira parte, seja oferecida ao Senhor. E se a primícia da massa for boa, todo o resto vai ser bom. É assim que nós esperamos, Colocando o Senhor Deus no começo, adorando Ele desde o princípio, nós trazemos sobre nós grandes chances de dar certo. E é por aqui que nós terminamos hoje. Deus abençoe muito você e que você saia desse capítulo sabendo que Deus te ama e que a palavra dele tem muito para falar com você e comigo todos os dias. Então eu espero você amanhã, se o bom Deus permitir. Até lá! Se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!